Olá, pessoal, bem-vindos de volta. Se você assistiu o primeiro vídeo, tenho certeza que vai gostar dessa continuação. E se você está chegando agora, meu nome é Laís Folador, eu sou educadora parental, especialista em desenvolvimento infantil, educação e neurociências. Mas estou aqui hoje para bater um papo descontraído com duas mães que eu gosto muito sobre espiritualidade. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre a espiritualidade no dia a dia das crianças. E vamos começar falando sobre conversas marcantes, né? Cada uma vai falar um pouquinho se já teve alguma conversa assim que marcou, que tem um link com a fé de vocês, com a religião, com a espiritualidade, né? E as meninas, por favor, vão se apresentar de novo para quem está chegando pela primeira vez, Nath e Carol. Então, meu nome é Natália, eu sou mãe de Heitor, de 5 anos, e de Vicente, que está aqui no forninho, quase, quase chegando. E esse é o meu principal papel, né, hoje em dia. Além de funcionária pública, trabalhar, ser O esposa. resto é tudo resto, né? Mas essa é a minha principal função hoje em dia. Eu sou Carol, mãe da Rutinha, esposa do Rodrigo e também muitas outras coisas aí, né? Filha, é administradora, enfim, muitas outras coisas e estamos aí. Principal mãe. E eu sou mãe de Estela, se você me segue aqui, você já deve saber. E sou muito feliz e muito realizada por essa missão na minha vida. Bom, vamos lá, Nath, você estava contando no último É, episódio, eu te interrompi. Vamos falar um pouquinho assim sobre conversas marcantes com é. as crianças. Teve um episódio mais corriqueiro e um episódio que foi mais determinante, que mudou nossas vidas, sobre essa questão da espiritualidade com Heitor, né? Eu ia contar um mais simples, mas vou primeiro começar pelo mais profundo. Heitor, a gente já tinha desde sempre esse hábito, né, desde ele bebê, de rezar antes de dormir, de fazer nossas orações, é tanto que ele já sabe as orações, né? Tanto as orações prontas como as minhas orações, né? Como eu falo, os meus agradecimentos, os meus pedidos, aqueles pedidos que a gente faz todo dia de proteção, de tudo, e ele já meio que sabe mais ou menos a minha fala, ele já sabe, ele completa, né? Enfim, a gente tem esse hábito, então assim, é aquela sementinha que a gente vai plantando diariamente, né? De pouquinho em pouquinho, dentro da possibilidade de compreensão da criança, né? E aí eu acho que é muito sobre isso, né? A gente vai ensinando a partir dos valores. Uma coisa que é importantíssima para a criança, a gente não se pega em contradição, né? Porque se a gente fala uma coisa, de repente, numa oração, ou passa um valor para ele, né? Que é um valor que é importante para a nossa família, né? Aí pode trazer essa questão da religiosidade, né? Porque Papai do Céu nos ensina isso, nos ensina aquilo. E quando ele nos pega na contradição, vai tudo por água abaixo. Então a gente tem que. A coerência é muito importante. Mas, enfim, aí dentro dessa perspectiva aí de sempre rezar com ele e tudo, ele, antes da gente decidir ter Vicente, a gente não sabia se ia querer ter outro filho. Embora a gente sempre quis, antes de Heitor existir, a gente queria ter 2 filhos. Aí depois veio o Heitor, aí a gente sabe ver a realidade, né, de como é corrido, a vida fica muito corrida, aí a gente não dá conta de tudo, a verdade é essa. A gente passa a não dar conta das coisas todas que precisam ser feitas, né? E quem assistiu o primeiro bloco vai saber que eu falei das minhas dores de coluna. E era um pouco sobre isso, de querer dar conta de tudo. Ser mãe como se não fosse profissional, ser profissional como se não fosse mãe, ser dona de casa como se não fosse nem mãe nem profissional. E aí, essa conta não fecha. A Não. sobrecarga Né? refletiu. Meu emocional, né? Minha autocobrança, meu emocional acabou refletindo no meu corpo. E que bom que assim foi, porque me chamou para isso, né? Para espiritualidade, para minha saúde mental também e tudo mais. Então, só para não me perder, aí Heitor começou a pedir um irmão. E ele começou a pedir um irmão no dia a dia e começou a pedir um irmão nas orações. Ele começou a entender que Papai do Céu podia tudo mesmo. E aí, isso foi muito interessante, porque assim, por ele mesmo, ele começou a pedir um irmão e a gente sempre dizia assim, tem que pedir a Papai do Céu, tem que pedir a Papai do Céu, mas assim, a gente mesmo sem saber se a gente queria, né? Não era algo que estava muito definido, porque a gente realmente já tinha meio que alinhado que, acho que a gente já está contemplado com um filho só e tal. E aí tiveram
esses pedidos, né? Ele começou a pedir durante as orações mesmo, assim. Mas ele pedia que eu acho que ele realmente foi acho não, eu tenho certeza que ele realmente foi instrumento para a chegada de Vicente, porque começou a ser estranho, porque assim, Heitor, ele não é, quem conhece Heitor sabe, assim, ele não é do perfil dele, ser insistente, por exemplo, nessa conversa. Foi algo assim muito muito especial mesmo. Ele começou a pedir todos os dias. E aí ele me questionava: mamãe, por que papai do céu tá demorando tanto a mandar meu irmão? Aí eu, meu Deus, e agora, né? Aí eu, não, continue pedindo. Continue pedindo. E aí ele realmente começou a pedir mesmo. Toda noite ele pedia: papai do céu, não esqueça do meu irmão. Aí falava, cada dia falava de uma forma. E isso foi amolecendo o nosso coração. E aí eu fui pedindo muito, eu e Jura, a gente foi, assim, rezando muito nesse sentido, de pedir muito discernimento a Deus, para que se era o caminho mesmo. Se era isso. Porque, assim, começou a nos despertar uma coisa diferente. Realmente ele foi instrumento, assim, divino. Eu acredito muito nisso. Eu acredito, porque eu conheci a Nath que não queria. Que não queria, né? Eu só queria ter, tomei, não, muito certa dessa decisão. É. Então, quando essa mudança aconteceu, realmente ele mostrou ali que tinha alguém querendo fazer parte dessa família ainda. É, exatamente. Não estava completa. E a gente começou a rezar muito nesse sentido, assim, eu, especificamente, né? E Jura foi mais por tabela, porque, assim, inicialmente ele não estava levando muito a sério essa conversa, mas começou a amolecer meu coração mesmo. E aí eu comecei a pedir, meu Deus, mande os sinais, assim, mas um sinal que seja claro, porque, assim, veja, eu estou muito sem coragem. O senhor sabe que eu estou muito sem coragem. Então, assim, precisa que para que a família decida, né? Eu não só, porque não bastava eu, né? Tinha que ser eu e ele para a gente decidir ter outro filho. E muitas coisas aconteceram realmente. Então, as orações de Heitor realmente funcionaram, porque muitos sinais vieram, muitas coisas aconteceram. E... Conte os sinais, porque todo mundo vai ficar curioso. Ah, mas é porque são coisas Às assim, vezes faz sentido que só às para vezes você, não faz né? sentido, Sim. não, às vezes não faz sentido contar. Mas assim, coisas muito claras foram acontecendo, mas coisas pequenas, assim, acontecia uma coisa aqui, outra, um sonho ali, uma ligação ali, uma pessoa que não tinha nada a ver com a história falar uma coisa aqui, e aí as coisas, você faz, ai meu Deus, mas eu tô pedindo sinal, e toda hora chega, e eu não vou acreditar, né? Então, assim, você quer que desenhe? É. Né? Não, mas eu falo isso pra Deus, sabia? Quando eu rezo, eu falo, meu Deus, me dê um sinal claro. Porque eu acho que, assim, às vezes a gente não quer enxergar o sinal, sabe? Exatamente. Eu vou chegar nessa parte, mas a gente não quer, eu sinto que a gente... Então, assim, eu acredito muito que ele foi esse instrumento, assim, divino mesmo, para a chegada de Vicente, né? Porque a gente realmente foi a partir daí em diante que outras coisas foram acontecendo, sinais foram surgindo e a gente decidiu realmente ter outro filho e dar um irmão para Heitor, né? E aí agora demos o passo, agora Deus coloque o chão, porque foi desse jeito, mas tem sido assim muito gratificante, a gente está bem realizado com essa decisão, assim, de ter tido a coragem de tomar essa decisão, sabe? E aí, o outro episódio que eu ia contar, que é mais do dia a dia, assim, foi recente, agora nas férias, Heitor tá indo muito mais para casa da minha mãe, a gente tá com um apartamento ajeitando lá em obra, e aí ele ficando muito com minha mãe, e minha mãe faz todas as milhões de vontades dele, né, como toda boa avó, estraga ao extremo. Enfim, nas orações de noite, ele começou a pedir, vovó, eu vou pedir a papai do céu que você viva 1000 anos. 1000 anos. Vovó, eu não quero que você morra nunca. Então, assim, são coisas pequenas, mas que dentro do universo dele, a gente vê que é uma sementinha, sim, né? Porque a gente observa assim, nossa, ele sabe, para quem, uma coisa muito difícil se pede aqui a papai do céu. Né? Se é pra minha avó viver 1000 anos, sim, eu não tenho a quem pedir. Não adianta pedir pra ela, eu tenho que pedir a papai do céu. Então, é uma semente que está plantada, sim, que está sendo plantada. E que não é fácil plantar. Sim. Porque a criança, embora ela seja assim, é um barril mole, a gente está ali criando, ela vai se moldando, ela vai se adaptando. Mas, por exemplo, a personalidade dele é uma personalidade muito do concreto. Ele é muito do racional, ele é muito argumentador, ele é muito interrogador. Então, assim, você introduzir algo mais abstrato na vida da criança, tem seus desafios, né? Principalmente depende da personalidade da criança. Então, assim, eu tenho meus desafios em relação a isso, mas eu percebo que o que eu tento, né,
me moldar nesse sentido, que não é moldá-lo, é me moldar, é não criar expectativa, é fazer a minha parte e ir plantando essa semente da forma que é possível. Ele vê o pai também muito envolvido, eu acho que isso é uma referência muito importante, porque a figura masculina, ele sendo um menino, né? E tendo essa referência do pai, né? O pai rezando o texto, o pai lê Bíblia, o pai toca na missa, o pai é amigo do padre, o pai... Então, ele vê essa dinâmica também do pai, que normalmente parte mais das mulheres, né? Nas famílias é mais comum. Então, ele vê essa dinâmica partindo do pai. Eu também acho que é algo que vai trazer frutos, mas assim, que eu não espero que seja daqui a pouco, porque não necessariamente. Quando eu falo, filho, olha o menininho ali, o coroinha, né? Os menininhos assim, fofinhos, coisa mais linda do mundo, servindo na igreja na maior alegria, amigo do padre, a coisa mais linda. Aí ele, tem dias que se interessa, tem dias que eu não quero. Então, assim, eu deixo ele livre, mas assim, sempre plantando a sementinha, que eu acho que é importante, sabe? Com certeza. E assim, a gente já sabe que com nossos filhos, a gente não tem que criar expectativas, né? Assim, a gente é isso, planta a semente, mas não cria expectativas, porque a frustração vem, né? Então, assim, a gente espera o melhor, mas, né, se forçar, acaba ficando ruim, né? Pois é. O tiro sai pela culatra, né? Pois é. Eu vou falar sobre também experiências, né, que eu tive com Estela, relacionadas à minha fé, mas antes eu quero fazer uma observação que era para ter feito já no episódio passado e eu não fiz. É uma impressão minha, tá? Não, assim, eu não sei, nunca vi nem li nada nesse sentido, mas é uma impressão que eu tenho. É que quando o casal tem a mesma fé, a mesma religião, e pratica essa mesma religião, eles são mais unidos. E, consequentemente, a família toda é beneficiada, os filhos principalmente. Então, eu venho conversando bastante isso com meu marido, né? Que ele frequenta também o Centro Espírita comigo dia de terça eu vou e dia de quinta agora ele está indo comigo. Mas eu tô conversando bastante isso com ele, que eu acho que é benéfico demais para a família a gente ter a fé em comum, né? E praticar isso em casa, porque não basta só frequentar a igreja, o culto, o centro, tem que praticar, né? Trazer para os valores do dia a dia, porque você está levando para sua casa a unidade, né? Não, a unidade de fé, a unidade do que vocês creem, você está levando, vocês estão somando as forças ali e trazendo unidade para o seu lar. Se um crê em uma coisa e o outro crê em outra, ou alimenta fés diferentes, vai dar realmente alguns embates. Com certeza. Inclusive, até isso, agora você falou isso, me despertou curiosidade. Já ouvi uma família em que o marido e a mulher têm religiões diferentes, não deve ser impossível, mas que eles têm vários conflitos por conta disso, porque tem filhas e aí, vai para qual lado? Vai para cá? Se você aí é casada e seu marido é de outra religião e vocês conseguem levar isso de uma maneira equilibrada e saudável, me fale pra gente gravar junto aqui também, porque eu acho que é uma experiência positiva para compartilhar com outras famílias. Eu até gostaria que hoje tivessem representantes, mães representantes de outras religiões também, mas tentei contato com algumas e não consegui, fica para uma próxima. Eu vou falar um pouquinho das experiências minhas com Estela relacionadas ao que eu acredito, né? Minhas amigas sabem que eu tive dificuldade para engravidar, mas sempre foi o meu maior sonho da vida. Gente, eu tô chorando num grau que eu nem comecei a falar, já tô chorando. Mas vou conseguir. Qualquer coisa, meu amigo ali corta. Eu sempre quis muito ser mãe. Isso, assim, desde que eu me entendo por gente, que eu era criança, eu imaginava esse o maior sonho assim, da minha vida. Nunca me imaginei quando criança casando, né, mas eu me imaginava mãe. E quando eu me deparei com o meu, não vou falar problema, a minha questão de saúde, né, eu tenho baixa reserva ovariana, e eu descobri muito nova. E aquilo ali foi muito difícil pra mim, porque eu fiquei com muito medo de não conseguir realizar esse sonho, né? Então, eu descobri logo depois, a gente nem estava preparado ainda para liberar, mas quando eu descobri como era o meu maior sonho, e meu marido também queria muito ser pai, a gente falou, então vamos liberar, né? E eu liberei e não engravidava. O que acontece com muitas mulheres, né? Mas assim, eu sou muito ansiosa e como esse era o maior sonho da minha vida, aquilo ali me deixava muito angustiada. E aí tentava, nada de eu conseguir engravidar.
em uma das vezes que eu mexo, que assim, quem tenta engravidar e não consegue, sabe do que, vai entender o que eu tô falando. É muito frustrante você viver 28 dias em média esperando para a menstruação não vir. E ela chega. Então, assim, você vai para outro mês, mais 28 dias naquela expectativa e ela vem. Em uma dessas vindas, eu senti uma cólica muito forte. Nath lembra que a gente saiu para tomar um café, depois eu comentei esse episódio com ela. Muito, mas muito forte. Que coisa assim que normalmente eu não tinha. E um sangue também, muito sangue. Muito sangue. Eu falei, meu Deus, será que eu tava grávida? E perdi. Nunca vou saber, né? Porque eu não testei na época. Só que nesse episódio, era Dia das Mães. E era pandemia. Então, assim, eu tava longe da minha mãe e não tinha conseguido realizar o desejo de ser mãe. Eu já tinha perdido o bebê em janeiro, a gente tava em maio. Em janeiro eu tinha perdido. Foi a minha primeira perda, assim, que eu soube que perdi. E então eu tava muito fragilizada, né? Dia das Mães, longe da minha mãe, sem ser mãe, só eu e Hilton trancados num apartamento de menos de 100 metros quadrados. Enfim, tava muito difícil. E aí eu cochilei de tarde, coisa que raramente acontece. E nesse cochilo, eu sonhei com uma bebê, gordinha, fofinha, branquinha, bem bebezinha mesmo, encostada em mim, assim no meu colo e a bochechinha encostada em mim. E ela não falava que era uma bebê, mas era como se ela estivesse falando. Eu escutava assim, não fique triste, a gente vai se encontrar. Se você ler o meu livro, tem esse trecho no meu livro e isso é verdade, né? Aconteceu mesmo. E depois que Estela nasceu, ela era exatamente igual àquela bebê. Então, assim, eu acredito nisso, né? Que a minha filha já estava me rondando e se comunicando comigo. Mas algo precisava mudar, né? Eu acredito nisso também, que assim, nada vem fora do tempo de Deus. Então, muitas coisas precisavam acontecer na minha vida, na vida do meu marido, na nossa vida como família, para que ela chegasse, né? Eu acredito nisso também, que essas crianças que estão nascendo hoje são crianças diferentes. São crianças que vêm com uma missão diferente, que elas sentem o ambiente para o qual elas estão vindo. Então, eu acredito que ela veio no momento que ela precisava vir, que nós estávamos prontos para ela vir. E essa foi assim, e eu contei para ela isso, ela vê a história do livro. Mas o curioso é que Estela, ela fala muitas vezes, de experiências dela, quando ela não estava aqui. Entendeu? Ela já falou de quando eu era uma estrelinha. Eu não sei se ela associou o fato de também eu falar para ela no livro que ela era uma estrelinha e depois, mas ela repete isso várias vezes. E aí, um dia desses em casa, ela tava chorando, mas chorou, começou a chorar, do nada, copiosamente, chorando. E eu, filha, o que é que tá acontecendo? Ela, eu tô com saudade da minha vovó. Mas vamos ligar pra ela? Não, mamãe, da minha vovó Teresão. Vovó Teresão é a mãe de Hilton, que faleceu antes de Estela nascer. Então, assim, ela fala da avó como se conhecesse a avó, sabe? E a gente, assim, ela não conheceu a avó. A gente fala, mas ela não conheceu. Então, assim, para o que eu acredito, ela e a avó se encontraram antes dela vir, sabe? Uhum. Então, quando a gente tem fé em alguma coisa, as coisas fazem sentido para mim, que acredito nisso. Talvez não façam para você, mas acabam reforçando o que a gente acredita, né? E é isso, assim, ela é uma criança. Eu sinto que ela é uma criança muito espiritualizada, não no sentido de ter uma religião, mas de fazer comentários e conversar comigo sobre coisas que eu nunca ensinei pra ela. Então, assim, é dela aquilo ali. Não foi ninguém que falou pra ela, é coisa dela. Que às vezes não faz sentido, mas eu interpreto dessa forma de acordo com o que eu acredito, né? Eu tô tentando lembrar, porque sempre tem várias outras, assim. Mas volta e meia ela fala alguma coisa assim, fala que me via, fala que quando eu era criança... quando eu era criança. Se ela me viu quando eu era criança, eu brinco, né? Mas ela reforça. Não, mamãe. Quando você era criança, você fica falando. E eu fico também puxando pra ela soltar mais. Mas é isso, assim. Eu tento falar também muito de Deus com ela, né? E eu vou chegar nesse ponto depois que Carol falar pra ela se teve alguma situação assim também com Rutinha. Mas é um desafio pra nós, mães, passar pra criança
a fé, né? Como vocês já demonstraram que tanto Rutinha quanto Heitor já sabem o poder da fé, né? Tanto que Heitor pediu a esse irmão aí que ele queria demais e Rutinha pediu pra ir pra Disney, que é o sonho dela. Isso, ela é engraçada. Você falou sobre isso, né? Ela fala muito de ter irmã. E assim, por mais que eu já esteja conformada com a ideia de ser mãe dela, né? E não mais de outra criança, por enquanto, isso me quebra. Quando ela pede, né? Porque tomara que ela não peça mais céu, porque se ela pedir, meu Deus, vai me arrasar mais ainda. Mas quando ela fica, eu vou, mamãe, por que eu não tenho uma irmã? E ela só fala irmã. Por que eu não tenho uma irmã? Ah, bom, não me faça pergunta difícil, não. Mas ainda não pediu ao Papai do Céu, né? Quem sabe, né? Se ela pedir, a Deus nada é impossível. Nada. Carol, conte pra gente aí, se assim, de alguma experiência sua também com Rutinha nesse sentido. Eu tive, assim, duas experiências, né? Uma, ela estava na barriga ainda e eu estava grávida de 5 meses e minha irmã estava grávida de 3. Só que a Bíblia tem uma passagem que grávidas se comunicam, né? Quando Isabel estava grávida e Maria, mãe de Jesus, também estava grávida. E a Bíblia narra que as crianças, as barrigas se moveram, né? E teve um dia que eu estava na igreja e eu senti uma dor muito forte, uma cólica muito forte. Eu estava com 5 meses. Aí Rodrigo disse, essa cólica tá estranha. Vamos na urgência para pelo menos ligar para médica, enfim, vamos na urgência para ver. E aí quando chega lá, exame, estava o colo fechado, não tinha nada obstétrico. Aí mas teve que fazer os protocolos de exames e tal. E fiquei, e depois fui liberada. Mais ou menos cheguei em casa meia-noite. Quando chegamos em casa, nesse tempo eu estava na casa de minha mãe, né, na pandemia, dormindo lá. E eu fiquei, acho que uns 6 meses na casa da minha mãe. E aí minha irmã ligou. Disse, olha, eu tive um sangramento. Aí meu esposo orientou. Ele disse, precisa sangramento, com 3 meses você precisa realmente ir na urgência de imediato. Aí minha mãe voltou para eu fiquei em casa, minha mãe voltou para a urgência, só que com a outra filha, a mesma equipe que estava de plantão, o mesmo local, né? A mesma maternidade. E aí ficaram sem entender, assim, né? Minha mãe disse, não, agora eu vim com minha outra filha. Foi a mesma médica, a mesma enfermeira, o mesmo tudo. Só que aí minha irmã perdeu, né, minha irmã. Enfim, eu dormi, eu acho que por conta das medicações eu dormi muito fácil. No outro dia, 6 horas da manhã, eu acordei e fui atrás de minha mãe. E minha mãe não tinha chegado. 6 horas da manhã, minha mãe não estava em casa. E eu tinha sonhado com minha mãe segurando uma bebê de costas. E eu, mãe, cadê a outra? Porque era a menina, a da minha irmã. Mãe, cadê a outra? Aí eu acordei assustada. Aí foi quando eu procurei minha mãe em casa, minha mãe não estava. E quando eu liguei, minha mãe disse, minha filha, não, sua irmã perdeu. Tá aguardando o médico dela, porque ela quer fazer só a curetagem com o médico dela. Tá aguardando ele chegar, mas ela passou a noite toda sangrando. Foi muito sofrimento, muita dor, muito sangue. E ali foi um processo ali de luto também que nós passamos enquanto família. E por mais que a minha tava bem, mas a da minha irmã não tava ali. Foi um luto pra gente. Tanto é que eu não consegui fazer o enxoval. Eu só fui fazer o enxoval quando... agora, ou você faz ou você vai sem nada pra maternidade. Foi quase 8 meses. E eu nem pude fazer, porque foi meu esposo que foi com minha mãe e minha avó, porque eu não podia sair de casa, né? Meu esposo me deixou em cárcere privado mesmo, porque foi uma época que estava tendo muita grávida com problema, né? Muito, com o Covid ali, estava tendo muitas complicações, e ele ficava muito noiado com isso, porque estava vendo ali, estava lidando. E, enfim, eu tinha que respeitar isso. Era um medo dele, né? Até porque ele tinha um trauma de infância, porque a mãe dele morreu no parto dele. Então era todo um contexto ali que eu precisava realmente respeitar ali a dor dele, né? Às vezes eu dava uma saída escondida para ir num supermercado, um horário assim que ele não tava, assim, mas para eu poder respirar, né? Mas eu tentava respeitar essa dor. E ali foi um luto que a gente viveu e foi muito difícil.
E a minha filha, ela é muito apegada a minha irmã, assim. Sim. Ela quer ir pra casa dela, ela é muito apegada. E minha irmã, elas criaram ali um vínculo muito forte ali, desde aquele episódio. Minha irmã, graças a Deus, teve o bebê dela arco-íris, que hoje é Que Elisa. bom. A diferença delas é 1 ano e meio, né? Seria mais, se fosse a outra, seria menos, mas enfim, mas passamos por isso e foi uma experiência ali do meu mover ali, né, dentro. E outro, ela já agora recente, eu tava no carro com minha mãe e ela. E a gente, como mãe, eu costumo falar que a mãe, ela bombeia a vida, não só na vida intrauterina, né, mas o extra. Então a minha mãe traz também vida ainda pra mim através das palavras, assim como eu levo pra vida da Ruth. Então, eu tava comentando, compartilhando um negócio que eu tava triste, porque a gente tinha precisado vender um terreno, e eu comentando, a minha filha, não se preocupe com isso não, porque daqui a pouco compra outra coisa, compra outro, tal. Vamos trabalhar, vamos lutar, vamos para conquistar. E naquele dia eu tava bem triste, e aí ela começou a cantar uma música sobre a bondade de Deus. E minha mãe começou a chorar ali, porque disse, minha filha, é sua filha aqui confirmando sobre a bondade de Deus. É uma música até bem conhecida, né? Sim. A bondade me seguirá. E ela começou a cantar ali lindamente. E foi um momento, assim, que ela tava caladinha, ela entendeu ali a nossa conversa, uma conversa de adulto, numa sensibilidade que eu fiquei, assim, sem palavras. Eu fiquei totalmente sem reação com a reação dela ali diante daquela conversa, diante daquela situação. Sim. Ai, criança é demais, né, gente? Você falando isso, eu me lembrei de uma música que eu ensinei a Estela, que eu aprendi naqueles retiros que eu ia com minha avó e nunca mais esqueci. E aí eu também tô com uma dor na coluna há 1 semana, tô à base de remédio. Muita dor, muita dor. E aí ela pede colo o tempo todo e eu não consigo dar. Aí ontem ela chegou pra mim, na hora que eu tava botando ela pra dormir, até pra me virar é difícil. Aí ela começou a cantar, a música Eu acho que ela entendeu que toda vez que a gente vai passando por uma dificuldade, que ela pode cantar essa música. Aí ela cantou, a música é assim: aqui é o paraíso, eu sou filha de Deus, tudo já melhorou, tudo já melhorou. Então, como é que a criança tira, né? Que aquele momento a mãe tá precisando escutar isso, né? Da música. Então, assim, a música, inclusive, que aqui eu ia perguntar pra vocês, assim, quais as práticas que ajudam os seus filhos a entender, né, a sua fé, a sua religião. E música é uma coisa que me conecta muito com Deus, como você falou também, demais. E eu escuto música de todos os tipos. Música católica, eu tenho uns louvores da igreja evangélica, de artistas evangélicos que eu adoro, que inclusive Estela canta em casa também, porque eu escuto. E na gestação de Estela, como eu já tinha perdido um bebê e eu estava grávida na pandemia, eu tive que usar progesterona, né, todos os dias, nos primeiros meses. E aí, sempre, todos os dias, a gente estava em casa, não estava saindo para trabalhar, era home office por conta da pandemia. Então, eu acordava, ia no banheiro, aplicava progesterona, voltava e ficava deitada. Nisso que eu ficava deitada, eu botava o fone e escutava uns louvores que me faziam muito bem. Porque quando o medo vinha, é em Deus que eu me apegava, né? Então eu falava, não vai acontecer nada, tá tudo bem, minha filha vai ficar comigo. E ficava escutando. E Estela adora essas músicas, né? Você vê, escutava na barriga, ela ama. Então volta e meia ela canta alguma coisa também que a pessoa olha, acha que ela é, né? Que é evangélica, não sei o quê, mas não, é porque eu acho que às vezes também, né, embora eu concorde com o Nath que a gente tem que escolher um caminho, eu acho também que a gente não pode se privar de gostar de algumas coisas porque não faz parte da religião que a gente acredita mais, né? Então, eu não privo ela de conhecer nada, porque aí a gente pode conversar sobre isso em outro momento, que não vai dar para conversar sobre isso hoje, mas assim, embora a gente tenha escolhido um caminho, né, talvez a sua filha, ou seu filho, os seus filhos, né, quando crescerem, vão escolher outros. Sem dúvida. E essa liberdade também é uma forma de amar eles, né? Você dá essa liberdade para eles. Hoje que eles são crianças, a gente tem que conduzir mesmo, porque é o que faz sentido pra gente, né? Então, eles acompanham.
mas quando eles crescerem, eles saberem que existem outras possibilidades que, se fizerem sentido para eles, o que importa é realmente acreditar em Deus, né? Na sua fé, enfim, no que faça sentido para você, né? O que tem que estar bem enraizado, acho que são essas questões dos valores, né? Sim. Dos valores. E da espiritualidade como um caminho. A conexão a gente precisa. Às vezes é o único caminho. Às vezes não, sempre. É o único caminho. Então, assim, precisa estar conectado, né? Com alguma coisa. Porque se não fica uma vida muito assim, do concreto, né? E no concreto, na nossa humanidade, a gente não consegue resolver basicamente nada. Nada, é mesmo. Né? Então, assim, para que eles entendam isso, que é uma semente a ser plantada. Agora, o caminho que eles vão seguir, realmente, a gente não tem controle sobre isso. O que é importante é que eles estejam enraizados em valores bons, que a família consiga passar esses bons valores, né? Para que ele escolha um caminho que esteja associado a esses valores, que dentro disso, porque eu acho que a família quer isso, né? Assim, qual a religião que vai seguir? Lógico que a gente tem uma preferência que siga a que a gente segue. A gente já está plantando essa semente para isso. Mas você não vai deixar de amar seu filho se ele escolher outro caminho. Mas que você sempre conduza para que ele vá por um caminho em que esses valores não se percam. Sim, né? Com certeza. Então, acho que isso é muito importante. Por isso que a gente não pode se cair em contradição com criança. Porque aí é quando eles se afastam. Sim. Eu acho. Né? Eles que eu digo, não só crianças, os filhos. Né? Os filhos, inclusive adultos. Quando os pais seguem um caminho e que a prática que se contradiz ao discurso, esse discurso é vazio. Né? E aí, realmente, eles vão se afastando, inclusive dos próprios valores que são passados para eles. Porque a criança aprende muito com o que a gente fala, mas eu sempre digo isso também, eu bato muito nessa tecla, que ela aprende muito mais vendo do que ouvindo, né? Então, ela vai ver como a gente age, ela vai observar os nossos valores e vai aprender observando, né? Então, realmente, quando a gente se contradiz, é como se a gente estivesse desvalorizando o que a gente fala, né? Quando a gente age de uma forma diferente do que a gente ensina, é como se a gente estivesse desvalorizando aquilo que a gente ensinou. E a criança aí vai desvalorizar também, né? Exatamente. Bom, gente, eu ia levar esse papo aqui muito pra frente, mas eu acho que a gente já tá conversando há um tempão. Tá ótimo, não dá vontade de parar. Então, fica o convite aqui agora, só depois que Vicente nascer, porque Nath já tá com um barrigão, aí ele vai nascer a qualquer momento, pra gente continuar esse papo, conversar sobre essa questão da liberdade, né? De como explicar pra criança o amiguinho ou a amiguinha que tem uma fé diferente da dela, né? Como é que a gente aborda isso. Só para finalizar, uma coisa importante que eu queria até ouvir de vocês, como é que vocês conduzem para me inspirar. Eu tenho esse hábito, né, de rezar toda noite. Eu faço minhas orações toda noite com Estela. E de uns dias pra cá ela tá, mamãe, reze por mim. Antes ela falava, não quero, mamãe, eu não quero rezar hoje. E aí eu reforçava que esse era um momento importante pra gente, que fazia parte da nossa rotina e que a gratidão era um valor muito importante na nossa família. Porque, como eu falei, né, esse é o que eu aprendi e eu quero passar pra ela. Então eu bato muito nessa tecla. E aí algumas pessoas podem pensar, mas você tá forçando a menina. Não, eu não tô forçando. Tanto é que quando ela fala que não quer, eu respeito. Mas Você faz eu por ela. faço. E aí agora ela começou a me pedir isso. Mãe, você pode fazer a oração por mim hoje? Aí eu fala isso também. Aí eu posso, filha. Mas assim, eu quero saber como é que vocês fazem, né? Vocês fazem a oração por eles ou vocês falam, não, hoje nós vamos fazer, vocês insistem que eles vão fazer com vocês? Porque tem 3 dias que eu tô fazendo por ela. Às vezes ela até dorme no meio da oração, mas pelo menos ela me pede, faça por mim, mamãe. A Ruth tá numa fase que ela fala que tá tendo sonhos ruins, né? Igual! Aí, não sei que sonhos são esses, mas mamãe, ela às vezes acorda de noite chorando, dizendo que tá tendo sonhos ruins. Aí filha, vamos repreender esses pensamentos ruins. Mamãe vai orar pra você repreender. E ali eu faço, Papai do Céu, eu peço que... Aí eu boto na linguagem dela, né? Eu repreendo todos os espíritos ruins, todas as coisas que estão inquietando o coração de Ruth. E peço para que o Senhor dê sonhos bons, que ela lembre de coisas boas, de boas memórias e que ela durma em paz e com segurança. E aí fala, em nome de Jesus, amém. E ela fala o amém.
E aí ela volta a dormir. Tem funcionado e eu tento fazer dessa forma, né? A questão, ela fala muito, sonho ruim. Mamãe, ela chora Isso, mesmo, tá na é uma mesma coisa fase. real. Tá na mesma fase. Aí isso ela pede sempre, mamãe, por favor, não esqueça de pedir pra eu não ter pesadelos. Aí eu falo, papai do céu, por favor, dê sonhos bonitos pra Estela, sonho com coisas boas que ela gosta, praia, mar, ela ri, fica feliz, né? E, e aí, um dia desses, ela acordou no meio da madrugada, tendo pesadelo. Ela acordou chorando, mamãe, por favor, vamos rezar, vamos rezar. Aí ela mesmo já começou, papai do céu, por favor, me dê sonhos bons, papai do céu, não me deixe ter pesadelos. Aí logo depois ela, pai nosso, que aí começou sozinha. Falei, meu Deus, esse sonho assustou ela mesmo, porque ela acordou determinada a fazer a botar oração pra fora. completa. Rezou tudo, até o finalzinho. Nath, conte você, o que é que você faz Não, quando Heitor também faz isso. Tem dias, mãe, tô muito cansado, tô com muito sono, viu? Não vou rezar hoje. Aí Ele se avisa, vira. né? Apenas. Ele não pergunta, Aí ele avisa. se vira. Aí faz, você pode rezar. Aí fala a mesma coisa, você pode rezar por mim? E tá tudo Aí bem. tem dias que eu faço, tá, você tá muito cansado hoje, tá? Então hoje eu vou só fazer o início e você vai completando. Aí vai conversando, assim, cada dia de um jeito. Aí tem dias que eu faço por ele. Se eu vejo que ele que é sono real, que não é preguiça, eu deixo ele dormir e vou fazendo. Mas tem dias que eu sei que é preguiça, sabe? Aí eu vou, aí Santo Anjo, aí ele do Senhor, meu zeloso, aí guardador. E a gente vai levando e ele faz a oração numa boa. E às vezes, propositalmente, eu pulo alguma, sabe? Pra ver como é que ele tá. Aí ele faz, mãe, você esqueceu da oração, que é aquela que meu primo gosta. Tem uma oração que o primo dele sempre reza. Sim. E aí ele aprendeu com o primo. Aí ele faz, mãe, mas essa oração eu gosto de falar algumas partes. Aí a gente faz a oração, porque aí propositalmente pra ver se ele se interessa quando eu vejo que é alguma que ele gosta mais, sabe? Sim. E aí a gente vai levando assim. Sem abrir mão, mas sem forçar. Mas sem abrir mão, porque se achar que. Ah, senão a Hoje gente não vai. vai, Hoje não vai, hoje não faz, hoje não faz, e aí não vai fazer nunca. Porque às vezes- criança, ele só quer fazer o que eles querem, É, né? E às rotina. vezes, pelo menos lá em casa, ela fala que não quer, mas quando eu começo, aí o papai diz assim, muito obrigada por esse dia maravilhoso, ela obrigada por nosso lar, ela mesmo fala. E depois faz a oração completa até o final. Eu vou falar uma coisa engraçada aqui, que eu até tenho um vídeo dela falando isso e nunca postei. Vou catar esse vídeo. Logo quando. Assim, acho que quando ela começou a fazer com mais intenção, que ela já estava maiorzinha, no final a gente faz o sinal da cruz, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela faz. E a mãe? Ela pergunta, não tem a mãe aí, não? Pai, filho, Espírito Pai, Santo. Filho e Espírito Santo. E a mãe? Aí ela faz, Pai, Espírito Santo. A mãe, amém. Tá vendo? Pô, vamos fingir que é Nossa Senhora, mãe, né? Não eu. Bom, meninas, é isso. Eu amei nosso papo. Amei, não delícia. queria parar. Mas creio que o vídeo já esteja bastante longo. Obrigada de coração. Obrigada Carol, a que eu sei que você. tem a vida super corrida de trabalho por ter tirado um tempinho. Nath, que além de ter a vida super corrida, ainda tá aí na demanda de apartamento. Heitor, Vicente. Heitor também, né? Mas Vicente ainda aí nessa fase final. Tudo mais. Obrigada de coração. Foi ótimo conversar com vocês. Aprendi muito com vocês. E admiro muito as duas. Então, vocês não foram escolhidas por acaso. Admiro a forma como vocês conduzem a espiritualidade de vocês. E com certeza vocês são inspirações para mim e vão inspirar também a forma como eu vou abordar a minha espiritualidade com a minha filha. Então, muito obrigada de Obrigada a coração. você. Obrigada a vocês também que assistiram até aqui. Peço que você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. E não deixe de curtir, de comentar, porque me ajuda a minha página a crescer, a alavancar. Então, conto com vocês para isso. Um beijão e até a próxima.